Bom dia especial para todos vocês, meus queridos alunos, queridas alunas, transmitindo aqui diretamente do Estúdio 4, do canal Educação para toda a galáxia, mais uma aula de História com o professor César Robério. Bom dia especial para o Ismael, nosso intérprete de Libras, né? E toda a equipe do canal Educação, tá bom? Galera, qual é o assunto que nós vamos dar sequência na aula de hoje? Nós vamos falar sobre a ditadura civil-militar, tá certo? Nesse período, queria até chamar a atenção de vocês, porque é um período relativamente recente, mas que as informações ainda chegam assim de forma nebulosas para alguns, né? E que as pessoas, muitos não têm nem conhecimento do que de fato aconteceu. Porque para que haja juízo de valor, digamos assim, para que nós nos posicionemos em relação ao que de fato aconteceu, é preciso primeiro conhecer, porque é muito complicado, né? Não é verdade? As pessoas se manifestarem sobre um período da história do Brasil que elas não têm conhecimento com profundidade do que aconteceu. Então, primeiro vamos conhecer para depois você se manifestar, se posicionar, tá legal? Porque há muita, digamos assim, visão superficial. Eu acho interessante esse conceito, assim, uma visão superficial. Fica só na superfície, você não mergulha. Você não sabe o que tem lá embaixo, né? Se você não mergulhar, tá bom? O que aconteceu em 64, galera? Um golpe civil-militar. Professor, vamos debulhar isso aqui. Primeira coisa, que é isso? O golpe como? O golpe em quem? Aqui está dizendo, está dito um golpe. Esse golpe, logicamente, que é um golpe que se materializou contra a Constituição, contra a Constituição do Brasil, que estava em vigor em 64. Qual era? Era a Constituição de 1946. E a Constituição era clara, claríssima. Tá? Na vacância do cargo de presidente, o vice assume, seja ele quem for. Né? Ok? Tranquilo, o cara foi eleito, então teve os votos, assume. É a vontade da maioria. Mas, em 64, o Jânio Quadros renunciou, tinha renunciado antes, né? E o João Goulart, que era o vice, foi uma luta para tomar posse. Os setores conservadores da sociedade brasileira, eles acabaram se mobilizando para que o João Goulart tivesse o seu mandato abreviado. E foi isso que aconteceu. Então, foi um golpe na Constituição. Por quê? Porque os outros 5 presidentes da República que vão assumir a presidência logo após o João Goulart, logo após a deposição do João Goulart, foram 5 generais. Nenhum deles eleito pela via direta, democraticamente. Não. Todos eles eleitos pela via indireta, né? Pelo Congresso. Um Congresso com deputados amordaçados, amedrontados, diante de tantas prisões, tantas torturas, tantos exílios forçados. Aqueles 5 generais. Na sequência, o general Castelo Branco, o general Costa e Silva, o general Médici, o general Geisel e o general Figueiredo, todos eles foram eleitos pela via indireta. Então, está entendido um golpe na Constituição da República Federativa do Brasil. E vamos destacar também que esse golpe ele foi civil-militar. É muito repetido por aí, que foi o golpe militar, ditadura militar. Bom, teve a participação destacada dos militares, contudo, não é possível ocultar a participação de alguns civis. Sim, senhor, sim, senhora. Então, foi um golpe civil-militar, foi uma ditadura civil-militar, em que alguns civis comungaram, alguns civis se beneficiaram desse período ditatorial, tá certo? Não vamos também debitar tudo que aconteceu, né, na conta dos militares, não, porque alguns civis que tinham interesses, né, em assumir a presidência da República se associaram aos militares. O que está na sua tela? Primeiro a imagem chama muita atenção, né? É um militar, ele segura um cacetete, né? Muito utilizado nas ações de repressão, a manifestações, em relação aos manifestantes, e o cacetete colocado para trás é tipo assim, olha, pense bem no que você vai falar, pense bem no que você vai dizer, porque nós estamos aqui no controle das armas. Havia todo um clima de tensão, né? Não era um período democrático, não era, de forma alguma. Então, militares e a elite econômica do país depuseram o presidente João Goulart. Gente, isso aqui, olha, foi um absurdo. O presidente João Goulart estava no país, os deputados se reuniram,
em conluio com os militares, lógico, e declararam vaga a presidência da República. Mas como que estava vaga? O homem não tinha morrido, o homem não tinha renunciado, e estava até no Brasil. Como é que está vaga? Como é que estava vaga esse cargo de presidência? Então, ali foi um absurdo. Inclusive, recentemente, né, numa decisão da Câmara dos Deputados Federais, foi anulado essa decisão. Tem um efeito somente histórico, mas sim, mas é uma forma de reparo. Ou seja, os parlamentares, em 64, eles não foram corretos ao declararem vaga a presidência da República, posto que não estava vago, né, que o João Goulart estava no Brasil. Houve, como está na sua tela, o apoio claro, inequívoco dos Estados Unidos, tá, nesse golpe civil-militar, na deposição do presidente João Goulart, né, porque eles temiam um governo do João Goulart e tal, eles entendiam que o João Goulart não estava em sintonia com os interesses norte-americanos. Vamos lembrar que 64 é um período que está incluído no que nós chamamos de Guerra Fria. O mundo bipolarizado, de um lado, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista, sob a liderança da ex-União Soviética. Tá legal? Então, a argumentação utilizada pelo norte-americano, inclusive tinha um embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, que ele atuou de forma muito decisiva para o golpe civil-militar. Agora, passado algum tempo, né, essa documentação da época, ela é aberta para consulta nos arquivos, então é possível constatar isso através das correspondências entre o embaixador no Brasil e Washington, né, a capital dos Estados Unidos. Então, a ameaça qual era? Naquela época, pessoal, era muito grande, né? Assim, para os Estados Unidos, eles viviam sobressaltados, não é querendo justificar, mas só para você compreender aquele momento histórico, que é totalmente diferente do de hoje. Totalmente diferente do de hoje. Tá? Nós, professores de história, somos muito indagados sobre se haveria ou não a possibilidade de um novo golpe militar, né, no Brasil. Olha, tomando como referência o que aconteceu em 64, creio que não. Por quê? Primeiro que não temos mais aquele clima de Guerra Fria, né, de mundo bipolarizado. Não tem esse clima. Né? Não tem essa tensão internacional que tinha naquela época. Qualquer governante que fosse simpático aos trabalhadores já era rotulado logo de comunista e começava a sofrer perseguição. Segundo, não temos hoje uma manifestação bastante decisiva dos Estados Unidos em relação a apoiar um golpe militar. Muito pelo contrário. Recentemente, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma nota oficial elogiando, enaltecendo a democracia brasileira, que era um exemplo para o mundo. Então, isso aí não dá nenhum sinal que vão apoiar um golpe militar. Que golpe militar seria uma agressão à democracia no Brasil. Tá? Terceiro, em relação aos militares, naquela época, pessoal, havia uma articulação, uma sintonia entre Exército e Marinha Aeronáutica desde 54. Desde 54 que os militares já estavam se articulando para dar um golpe militar. O que aconteceu foi que o suicídio do Vargas adiou. Por quê? Porque gerou um clima de comoção nacional que os militares não viram, não tinha clima, cara, não tinha clima para dar um golpe em 54. Mas quando foi 10 anos depois, aí sim, aí já tinha um clima. Um outro fator também que eu considero que é totalmente diferente é que nessa época, em 64, os grandes meios de comunicação, né, de massa, jornais, televisão, declaradamente apoiaram o golpe civil-militar. Hoje, sinceramente, não observo isso por parte majoritária, vamos dizer assim, dos meios de comunicação de massa. Isso não quer dizer que não tenha aqui e acolá algum articulista, né, algum jornalista que seja simpático a esse absurdo. Que é um absurdo, gente. É preferível um pior governo democrático do mundo que uma ditadura. Que a ditadura você não pode falar o que pensa, você é preso sem ter cometido assim nenhum crime que não seja político, você é torturado e você pode ser morto. Enfim, resumidamente é isso aí. Bom, Brasil não foi nem o único país com ditadura militar na América Latina. Olha esse mapa na sua tela. Né? Outros países também tiveram ditaduras militares. Foi uma safra de ditaduras militares, em que generais que não eram eleitos
assumiam de forma arbitrária, com golpes militares mesmo, né, usando a violência, as armas, eles tinham o controle das armas, né? Então aconteceu isso aonde? Veja bem, na sua tela. Com a consolidação da ditadura no Paraguai e o golpe civil militar no Brasil, outras ditaduras criaram-se pela América fora. Então, infelizmente, entre aspas, não era um privilégio fraco esse, né? Ou seja, dito de outra forma, não foi algo que aconteceu somente no Brasil. Veja bem, na década de 1960, Bolívia, Peru e Argentina caíram nas mãos dos militares. Na década de 70, foi a vez do Chile, do Uruguai e, novamente, a Argentina. Então, são períodos sinistros, né, macabros da história da América Latina. Você não vai encontrar isso, por exemplo, no continente europeu, né, nem na América do Norte, mas na América Latina, sim. Né? As ditaduras militares foram empestadas por aqui. E com apoio de quem? Com apoio do Big Brother, né, do grande irmão do Norte, né, os Estados Unidos, porque na cabeça deles, eles andavam sobressaltados porque tudo era ameaça comunista. Se hoje tem a ameaça do terrorismo, sobretudo após o ataque ao World Trade Center, né, em 2001, em que os norte-americanos veem terroristas em qualquer ameaça já andam sobressaltado, e não é para menos, né? Agora, naquela época, a ameaça era outra, não era o terrorismo, era o comunismo, né? Era a União Soviética, que estaria apoiando, estimulando movimentos revolucionários pela América Latina fora. Aí o que os Estados Unidos pensavam? Bom, se esses caras tomaram de conta da América Latina, logo, logo vão se aproximar dos Estados Unidos, né? Então tá aí. Você está vendo aí no mapa, olha, Brasil, Paraguai, Bolívia, né, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, rapaz, El Salvador. É mais fácil dizer onde é que não tem, né, ditadura militar. Isso foi na década de 60 e de 70. Na década de 80, galera, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo de redemocratização da América Latina. No caso do Brasil, por exemplo, foi em 1984, 85, né? 85, nós tivemos aí o fim da ditadura militar com o último general-presidente, eleito indiretamente, que foi o Figueiredo, general Figueiredo. E a eleição indireta, né, do Tancredo Neves e do José Sarney. Tancredo falece, Sarney toma posse, tá? Então é isso, ó. Década de 60 e 70, implantação de ditaduras militares. Década de 80, aí acontece o processo contrário. É a sociedade se mobilizando, se manifestando, e aconteceu outro fato curioso. Se na década de 60 e 70, no auge da Guerra Fria, os Estados Unidos patrocinavam esses golpes, legitimavam esses golpes militares, mas a partir de 89, galerinha, o que aconteceu? Esse bloco socialista começou a desmoronar. 89, queda do Muro de Berlim, né? Depois, na década de 90 do século XX, a desarticulação da ex-União Soviética. Então, não havia mais esse clima de tensão internacional. E aí as ditaduras perderam um grande patrocinador, que era os Estados Unidos. Olha, como é que os caras faziam? Não sei se você já tomou conhecimento dessa Operação Condor. Era um absurdo. Lembra do mapa anterior? A América Latina empestada de ditaduras militares. O que é que esses caras fizeram? Eles se reuniram, né, com o apoio dos Estados Unidos e fizeram um entendimento entre eles. Tipo assim, eles chamavam de subversivos. Subversivo é aquele cara que discordava da ditadura militar, que enfrentava a ditadura militar, eles chamavam de subversivos. Então, se entre aspas, subversivo do Chile, sai do Chile para não ser preso, para não ser torturado, para não ser morto, coitado. Vem para o Brasil. O que é que acontece? No Brasil também tinha uma ditadura militar. Então, tanto o Chile como o Brasil, Argentina, Paraguai, esses países todos que eram governados por ditadores militares, através da Operação Condor, eles trocavam informações. Olha, fulano de tal só do meu país, não está no teu, não? Aí dava as fotografias. Olha aí a imagem na tua tela. Você está vendo o quê? Uns dossiês com fotografia de frente, de lado, né? Dessas pessoas que eram tidas como subversivos e que eram perseguidos, tanto nos seus países, né, como para onde eles fossem. Então, aqueles que foram para a Europa, esses ainda tiveram, né, escaparam, vamos dizer assim. Mas aqueles que ficaram na América Latina, porque não tiveram condições, dinheiro mesmo, né, para se deslocar para a Europa,
ou então porque tinham contatos em outros países, né? O nosso diretor de imagem, o Elcimar, está dando aí um close na imagem para você observar, olha aí, em espanhol, entrada e saída de presos. Coloca o nome, aí tem a foto, está aqui uma senhora aqui do lado, né? Um rapaz, eram pessoas que eram perseguidas. Como é que acontecia na prática? Então, eles trocam informações que envolvia, como está colocado, né, no slide, operações de inteligência e assassinato de opositores. Foi implementado em novembro de 1975 pelas ditaduras de direita, né, do Cone Sul. Então, aconteceu um caso, viu, pessoal, só para ilustrar, era um casal de chilenos. Eles estavam no Brasil, salvo engano, no Rio Grande do Sul, quando, por troca de informações da ditadura do Chile com a ditadura do Brasil, esse casal ele ia ser preso. Só que, para a sorte deles, do casal, né, e para o azar dos militares, ainda bem que para a sorte dele, um jornalista, né, que estava próximo, acompanhou tudo aquilo, fotografou e divulgou a matéria. E a partir daí, um jornalismo investigativo, né, o cara foi atrás e ele acabou estabelecendo conexões, ou seja, era algo bem maior do que ele imaginava. Envolvia a América Latina, cara. Tinha um apoio dos Estados Unidos, uma megapotência, voltado para o mal, né, para prender, torturar e matar essas pessoas. Não era tão somente para aprender e dizer, olha, volta para o teu país, você não é daqui. Não, resolvia, às vezes, a situação era por aqui mesmo, dessa forma trágica, né? E aí, meus queridos, esse negócio repercutiu mesmo, né, de tal maneira, eles foram descobertos, vamos dizer assim, algo que eles agiam clandestinamente, né, de forma secreta, né, e aí, através dessa repercussão que teve, eles acabaram até recuando. Para vocês verem como é que é importante o trabalho, né, de uma imprensa investigativa, que pesquisa, que vai atrás, que fuça mesmo, e que divulga aquilo que alguns poderosos não querem que divulgue, né? Então, os caras tá aí. Olha, até por curiosidade, depois da aula, você dá uma pesquisa, dá uma olhadinha, Operação Condor. Inclusive, caiu uma questão do Enem, recentemente, e muitos foram pegos de surpresa, porque não tinham conhecimento da Operação Condor. Vamos em frente. Olha que cena, né, cara? Tanques de guerra, né, jipe, militares, em frente ao Congresso Nacional. Rapaz, quando os militares deram o golpe, quem foi, Ana Ruth, que deu assim, cambalhota no túmulo? Montesquieu. O Montesquieu, aquele filósofo, Israel, do iluminismo, que defendia o quê? A divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui eu estou fazendo um link com a história chamada História Geral, né? O que é que o Montesquieu diz? No século XVIII, dizia o seguinte, todo aquele que exerce algum poder tem uma tendência a abusar desse poder. Daí, o Montesquieu propôs a divisão tripartite dos poderes, em que deveria haver um equilíbrio entre os poderes, em que um poder deveria respeitar o outro, né? E viver em harmonia. Qualquer país do mundo, quando você vê um representante de um desses três poderes, ou seja, o presidente que representa o poder executivo, né? O presidente do Congresso Nacional, que representa o poder legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que representa o poder judiciário. Se eles estão em desarmonia, muita coisa está errada. Essa imagem, você está vendo aqui, militares, poder militar. Sob o comando de quem? Do presidente da época, que era um general. Na frente de qual prédio? Nesse aí não é uma escola, não é um hospital não, meus queridos. Esse prédio é o prédio do Congresso Nacional, é onde está, é a sede de um poder nacional, o poder legislativo. Está aí. Militares apoiados por parlamentares derrubaram de maneira inconstitucional, ou seja, de maneira ilegal, né, o presidente João Goulart. O cara estava eleito, tomou posse, foi deposto. O general Castelo Branco, primeiro presidente militar, né, da ditadura, foi eleito pela via indireta, ou seja, não foi o povo que elegeu o general Castelo Branco, foram os deputados federais amedrontados, ameaçados, do jeito que você está vendo aí. Você imagina um deputado federal chegar no Congresso, no dia da votação que vai eleger o presidente da República, e ele passa por esses tanques de guerra, ele passa por esse jipe repleto de militares, o cara, ele é intimidado, ele está sendo pressionado, ele está sendo constrangido,
E aí, meus queridos, esse golpe na Constituição, como nós já falamos, ele deu início à ditadura militar, civil-militar, para bem da verdade, que se estendeu até 1985, ou seja, durante 21 anos. Durante 21 anos, o Brasil foi governado por uma ditadura civil-militar, né? Essa eleição indireta já é um sinal de que algo não está legal. Nos países democráticos, as eleições de governantes, lógico, é pela via direta, né? O povo vai para as ruas e vota, escolhe quem achar melhor, né? Tem mandato, na próxima eleição, novos nomes ou os mesmos pleiteiam, e assim caminha a humanidade nos países democráticos, né? Nos países que têm instituições sólidas, ok? Na sequência, eu preciso, nesta aula, fazer justiça com alguns militares que disseram não. Como é isso, professor? Você sabia que cerca de 7.500 militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, foram presos, torturados ou expulsos de suas corporações militares por oposição ao que eles denominaram de quartéis de Revolução de 64. Então, aqueles militares que deram o golpe, com apoio dos civis, eles dizem, Ave Maria, se você falasse em golpe para ele, é capaz de você apanhar. Eles diziam o seguinte, não foi golpe, coisa nenhuma, foi uma revolução que aconteceu em 64. Oh, meu Deus, que revolução? Qual é o significado da palavra revolução? É quando há mudanças bruscas, radicais, na economia, na sociedade, na política. Que mudanças bruscas foram essas? Não houve. A rigor, nós não tivemos revoluções no Brasil. Em 30, você pode estar pensando, professor, em 30, Vargas. De fato, nos livros didáticos, está lá colocado como Revolução de 30. Mas por quê? Porque foram os próprios caras que conduziram aquele processo que inventaram, né, essa denominação de Revolução de 30, que a rigor não teve revolução nenhuma. Por quê? Ora mais, quem é o cara que assume a presidência da República? Getúlio Dornelles Vargas. Quem é ele? Um rico fazendeiro lá do Rio Grande do Sul, que agora vai ser presidente no lugar do Washington Luiz. Tiraram um cafeicultor rico, que era o Washington Luiz, né, e colocaram um fazendeiro rico, que era o Getúlio Vargas. Que revolução é essa? Muito difícil de afirmar. Não foi ninguém que emergiu das camadas populares. Revolução aconteceu na França, em 1789. Sim, porque o rei foi preso, o rei foi guilhotinado, a burguesia assumiu o poder. Revolução aconteceu em 1917, na Rússia. Sim, o czar Nicolau II foi morto, a família dele toda. Entendeu? Houve uma revolução em Cuba? Sim, em 59. Tinha um ditador, Fulgêncio Batista, Fidel Castro, Che Guevara, liderando um grupo de guerrilheiros, toma o poder. Isso é uma revolução. Faz o quê nesses países que passam por processo de revolução? Geralmente nacionaliza as empresas, né, privadas, passa a fazer parte do governo, fazem reforma agrária, uma série de mudanças radicais. Enfim, mas no Brasil, até um tempo atrás, você ainda encontrava em livro didático, olha que loucura, essa denominação, Revolução de 64, quando, no entanto, foi um golpe civil-militar. Mas eu eu quero fazer justiça nesta aula a esses 7.500, algo em torno, né, um pouco mais, um pouco menos, de membros das Forças Armadas que disseram não, como, por exemplo, o capitão Sérgio Ribeiro. Né, deram uma ordem para o capitão Sérgio Ribeiro, o superior dele, para ele prender, torturar e matar civis. Por quê? Não, porque são opositores ao governo militar. Aí o que ele dizia? Isso é covardia, cara. Então, como é que nós, militares, armados, vamos chegar para um civil, um homem, uma mulher, prender essa criatura, torturar e matar, porque é contra o nosso governo? Precisa matar? Precisa torturar? E por dizer não, o capitão Sérgio Ribeiro sofreu, e não foi pouco não. Esses caras eram afastados, né, da corporação, eles tinham perdas materiais, né, inclusive financeiramente falando, tiveram dificuldade, né, para manter sua família. Agora, por isso que eu não acho justo quando, às vezes, você até observa alguns colegas, professores de história, dão muita ênfase aos maus militares. E que, de fato, houve isso mesmo. Documentado, fotografado, filmado. Prisão, tortura, morte e exílio. Houve. Mas vamos fazer justiça aos militares que disseram, não, senhor, não vou prender esse cara, não vou torturar ele, não. Desarmado? Não. Exército não é para isso. Isso não nos enobrece, pelo contrário. Entendeu?
E aí há uma lacuna no livro de história, né? Há assim, um silêncio em relação a eles. Então, coitado desses militares, porque os militares, propriamente dito, não quero nem falar neles, porque para uns eles quebraram disciplina, eles tinham que ter cumprido ordens, e já para outros, vamos dizer assim, os setores mais à esquerda, não vou mexer a bola desses militares, não vamos falar nesse cara, não, tudo bem, foram presos, foram torturados, mas e os civis? Não, vamos dar ênfase aos civis. Então eles ficam assim, tipo, num limbo, né? Nem os militares querem falar mais nele, né? Porque discordaram dos governos militares, e nem também aqueles que são identificados como, né, como alguns que têm esse pensamento de esquerda, né? Não, preferem destacar mais os civis que foram torturados e foram mortos. Olha aí o Major Brigadeiro Rui Barbosa Moreira. Esse cara lutou na Segunda Guerra Mundial, meu irmão, piloto, né? Prestou relevante serviço para a aeronáutica brasileira. Termina a Segunda Guerra, na sequência vem a ditadura civil-militar em 64, e ele disse, não vou prender, não vou matar esse cara não. Por quê? E aí foi punido, severamente punido. O tempo não nos permite, pessoal, falar muito sobre cada um deles, mas fica a dica, né? Depois da aula, pesquisa mais na internet sobre eles, né? Sobre a história deles, o que eles sofreram, né? Tem vídeos, tem no YouTube, algum depoimento deles, né? Do capitão Sérgio Ribeiro, do Major Brigadeiro Rui Barbosa, um general Euriales Zerbini. Vocês pensam que eles torturavam só soldados, né? Tenente? Não. O general, ele disse, não, pelo amor de Deus, eu não concordo com isso não. Aí foi chamado para depor, humilharam ele, prenderam ele, e pasmem, olha só que absurdo. Certa vez ele estava preso, um general, gente, um general, né? Não respeitava nem a patente dele. Então, certa vez ele estava preso num quartel, a filha dele foi visitá-lo, e uma coisa absurda aconteceu, a moça foi violentada, inclusive dentro do próprio quartel, para vocês verem, né, os cúmulos, o absurdo que foram cometidos. Então, me dói no coração, enquanto professor de história, enquanto cidadão, quando você vê matérias, manifestações no Brasil, pelo retorno da ditadura militar, né, meu Deus do céu, né, é algo totalmente inadequado. Nós temos que defender de forma intransigente o regime democrático. Então está aí, o general, imagine o constrangimento dele, sobretudo dela, da menina, da moça, que não podia nem falar, não podia nem denunciar, porque poderia acontecer algo até pior, podia até matarem ela, como mataram tantos outros, tá bom? Então é preciso ter muito cuidado com isso. Tudo que eu estou falando aqui, não estou acrescentando, não é coisa da minha criatividade, não. Quero reforçar o convite. Pesquise mais sobre eles, como, por exemplo, o coronel Jefferson Cardim, foi outro também que sofreu terrivelmente, né, por discordar. Porque é o seguinte, gente, olha, no meio militar, tem assim, em todo mundo, né, tem uma filosofia que diz o seguinte, ordem dada tem que ser ordem cumprida, né? Só que alguns militares dizem, nem toda a ordem. Se a ordem for declaradamente abusiva, né, se a ordem for digamos assim, irracional, ou que fira os princípios da própria corporação, aí não deve ser cumprida. Eu estou me lembrando aqui, sabe de quê? De alguns militares alemães que, quando o Hitler assumiu o poder, começaram a dar algumas ordens, e teve uns militares que também disseram não. Disseram, opa, não foi este o exército que eu conheci, não, antes do Hitler. O Hitler está deturpando as coisas. Inclusive, teve um militar chamado Otto von Stauffenberg, depois pesquisa isso, né? É um cara alemão que ele arquitetou uma tentativa de eliminar o próprio Hitler, né? E aí acabou, o plano fracassou, ele foi preso. Mas o Otto von Stauffenberg, ele não era uma voz sozinha, tinha outros também que discordaram, assim como no Brasil. E para concluir, o almirante Cândido Aragão, isso aqui já é da Marinha. Então você tem aí representantes do Exército, né, da Marinha e da Aeronáutica, nesses três, que eu considero bons militares, aqueles que honram os princípios e as tradições das suas corporações. Nós não podemos colocar todos numa vala comum, né, de forma alguma. Não é justo, nem é correto. Né? Então, é preciso tomar conhecimento. E não foram um número pequeno, algo em torno de 7.500, né, 7.500 militares das Forças Armadas foram presos, torturados e expulsos da corporação. Uns aplaudindo, outros perplexos. Estou falando de 64, né? Uma galera
Que legal, que bom. Tá bom mesmo os militares assumiram o governo e outros ficaram assustados. O que está na sua tela? O golpe militar de 64 deixou perplexos setores organizados da esquerda e movimentos sociais que apoiavam o governo Goulart. Pessoal, só que estou falando aqui, estou me lembrando, ainda em relação a esse slide anterior, eles não tinham nenhuma ligação com nenhum partido comunista não, viu? Os militares acabaram, os que estavam no poder, né? Acabaram deturpando tudo, dizendo que eles estavam sendo presos, estavam sendo condenados porque tinham ligações com partidos e movimentos de esquerda. Isso não é verdade. A verdade é que eles estavam se recusando a prender, torturar e matar civis, ok? Mas em relação ao comunismo, eles também eram contrários às ideias comunistas, tá legal? Então tá aí. A impressão, pessoal, quando os militares assumiram, olha essa imagem, você está vendo aí, soldado, cacetete, fortemente armado, passa uma jovem com uma pasta na mão, né? Ela está, com certeza ninguém vê o semblante dela, mas com certeza está assombrada, né? Então, a impressão, pessoal, era de que as esquerdas que prometiam a revolução se rendiam sem conseguir entender a situação. Está que nem essa jovem aqui que está assim um pouco perplexa, ela não sabe nem o que fazer, o que dizer, para onde ir, porque mudou o cenário, né, do país em relação a quem está no poder, agora são os militares, e que eles agem com truculência, né? Agem com truculência. Então ficou aquela coisa, uns torcendo, aplaudindo, né? Dizendo que agora o país ia se endireitar, e outros assim, olha, anestesiado, vamos dizer assim, o que fazer? Porque tinha um grupo de pessoas no Brasil, democratas, que acreditavam que os militares não iam demorar muito tempo na presidência, que logo eles iriam retornar para os quartéis. Carlos Lacerda, por exemplo. Carlos Lacerda chegou a apoiar a ditadura militar, mas com essa ideia de que eles iam passar um tempinho, 1 ano, 2 anos, na presidência, depois, gente, tá aí, tome de conta, vocês civis, esse negócio de política é com vocês mesmo, não é conosco não, vamos voltar para os quartéis, tá legal? De boa. Embora Bill, voltar todo mundo para os quartéis? Não é assim. Os caras ficaram 21 anos, Mael, 21 anos na presidência, tá? Aquela galera que ficaram achando que ia demorar pouquinho tempo, iam chamar, bora Bill, bora o filho do Bill, bora embora, voltar para os quartéis. Não, aqui, ficaram no poder, foi 21 anos, meu povo. E esse deputado, esse cara aqui, rapaz, o deputado Rubens Paiva, aí com a família dele, com a esposa, com os filhos lindos, né? Ele foi cassado, né, os direitos políticos dele, ele foi torturado e foi morto pela ditadura militar. E nem o corpo dele foi encontrado. Porque isso era além da perda trágica do ente querido, a família era privada também de fazer uma despedida, um velório. Imagina aí, para pensar, imagina aí. Pessoa que você gosta muito, saiu para trabalhar, saiu para a universidade, não voltou mais. O governo, aí você ia procurar as autoridades e dizia, não, está na relação dos desaparecidos. Como é que uma pessoa desaparece? Desaparece isso aqui, né? Um objeto desaparece. Eu boto aqui, pode ser que alguém pegue, leve, mas como é que uma pessoa desaparece? Buf, do nada. Então, é de um cinismo, né, da ditadura militar naquela época. As pessoas não desapareceram. O deputado Rubens, o deputado federal, né, uma autoridade. Então, foi preso, né, foi torturado e foi morto. E o corpo dele, ainda hoje não se sabe onde é que está sepultado. A família foi privada de um velório, né, de um velório. Eu estou até assim, falando e me lembrando, né, por ocasião da pandemia, quantos de nós não fomos impedidos, né, de fazermos velórios com entes queridos que faleceram com a Covid, né, por recomendação médica e tal. E aí, na nossa cultura, nós temos isso, daquela despedida, do velório, de ir lá, de fazer as orações, né, de ter o último contato. Pois não teve. Assim como não teve na pandemia, não teve na ditadura. Mas, olha que a reação começou logo. No dia 1º de abril de 64, as primeiras manifestações de resistência ao golpe de 64, com a intenção de manter a legalidade, né, a legalidade do governo de João Goulart, foram feitos discursos lá em Brasília, lá no Congresso, por deputados como Rubens Paiva e por organização como a UNE, União Nacional dos Estudantes. Mas logo esses deputados foram cassados
e as entidades colocadas na ilegalidade. Professor, como é que é isso? Cassado o mandato. Cassado com 2 S, presta atenção. É o seguinte, o deputado Rubens Paiva, não só ele, muitos outros, tiveram seus direitos políticos cassados pela ditadura civil-militar. Isso quer dizer o quê? Que ele não pode se candidatar mais. Isso quer dizer que se ele for eleito, ele vai perder o mandato, ele não tem mais direito político. Você está entendendo? Hoje em dia isso acontece? Acontece, mas olha só a forma que acontece hoje. Totalmente diferente no regime democrático. Uma criatura exercendo um cargo público, malversou, utilizou mal dinheiro público, desvio de finalidade. Uma das punições dele, além de ter que devolver a grana, né, que ele subtraiu, também retirar os direitos políticos dele, para que ele não se candidate mais, né, porque ele fez muitas coisas, digamos assim, erradas para um gestor. Mas aí você justifica. Não, esse cara aqui está com o direito político dele cassado, porque ele desviou recurso público. Mas o nosso amigo, o deputado Rubens Paiva, não tinha feito nada disso, cara. Qual foi o crime dele? Crime político. Crime político. Ele não matou e não roubou. Mas o crime político dele, qual foi? De ter se manifestado contra o governo militar. Tá bom? Em frente. O apoio aos poucos deu lugar à indignação. Olha essa imagem, né? Um cara está pichando aí, né? Abaixo a ditadura, fora a ditadura. Meus queridos, aquela galera que apoiava o golpe, quando começou a pipocar as cassações, as prisões, né? Gente sendo torturada, gente sendo morta, meu amigo, aí aumentou o sentimento de indignação, notadamente entre a intelectualidade de esquerda e liberal, pertencente à classe média. De repente a classe média, aquela classe média que foi para as ruas bater palma, não, agora vai, o negócio agora vai, com os militares no poder. Aí de repente começaram a saber que os seus filhos, que tinham ido para a universidade estudar, tinham sido presos. E pronto, meu amigo. Aí saía a mãe, o pai desesperado, de quartel em quartel, em delegacia, hospital em hospital, e nada. Não conseguia localizar, né, nenhum paradeiro. Se o filho ainda estava vivo, se ele estava morto, coisa nenhuma. Então, essa classe média, que tinha apoiado, né, com muita ênfase a ditadura militar, começou a se manifestar contrário, tá bom? Olha essa imagem, olha a covardia também, né? Dois contra um, 2 armados, um cacetete, o rapaz correndo, perdeu o equilíbrio, caiu. Agora, imagina a cena seguinte a essa foto, que essa aqui é uma fotografia, né? Esse rapaz caiu, eles foram para cima dele, né? E aí as pessoas até, os amigos, se sentiam até intimidados a não ajudá-lo, porque traiu no cacetete também. Meus queridos, a indignação se expande. O espírito de resistência cresceu a partir de 66. Ampliava a concentração da riqueza e o empobrecimento dos trabalhadores. Opa, olha só, ao tempo em que uma minoria, com a ditadura militar, ao tempo em que uma minoria ficava mais rica, o que é isso? Concentração da riqueza. Por outro lado, os trabalhadores ficavam mais pobres, né? Com mais dificuldade para escapar, para poder comprar comida, né? Comprar remédio. Então, a ditadura civil-militar, ela estava conseguindo ser muito boa, excelente para uma elite, né? Para os mais ricos. Mas não estava nada bom, cara. Não estava nada bom para o povo, para a maioria, para os trabalhadores, para os jovens, né? Para os estudantes, para os sindicalistas, né? Para os trabalhadores rurais, enfim. A oposição alcançou novos setores até se tornar um amplo movimento de opinião e de militância pela democratização da sociedade. Está vendo? Começou pequeno, né? Ainda com receio, temerosos, porque os militares não agiam com diálogo. O diálogo dos militares é esse daí que você está vendo aí. Aliás, dos maus militares. Olha, eu me autocorrigindo, sobretudo depois de ter feito referência a algo em torno de 7.500 militares que foram punidos, condenados por terem dito não, né, ao modus operandi, né, de alguns maus militares. Aliás, em toda a área, né, toda a área da atividade humana, você vai ter os bons e os maus. Opa, nós estamos aqui agora, vamos iniciar uma interação com Cajueiro da Praia, não sei se estão ouvindo já? Ainda não, dá na sequência aqui na nossa aula, né, Simar? Então, na sequência, meus queridos, vamos lá.
Ideologias diferentes unidas pela oposição à ditadura, né? Então, de liberais arrependidos pelo apoio ao golpe, né? Que escreviam matérias críticas aos militares, a jovens radicais de esquerda que queriam derrubar o regime pelas armas. Então, um leque muito vasto, né? Se organizavam, se articulavam contra a ditadura civil-militar naquela época, né? Que vai pegar quem? Que vai pegar tanto setores mais da imprensa, né? Que faziam matérias críticas, correndo risco de serem presos, torturados, mortos, né? Como aconteceu, e também jovens estudantes, né? Universitários, secundaristas, tá? Nem sempre essas resistências se entendiam entre elas, né? Mas todos tinham algum grau de crítica ao regime. Era isso que unia esses segmentos em relação ao governo, né, civil, da ditadura, melhor dizendo, civil-militar. Em 1965, pessoal, teve a primeira resistência armada à ditadura militar. Os livros didáticos muitas vezes trazem como uma lacuna, né? Mas vamos fazer menção, saibam que em 65, logo um ano, estava muito recente, não é? Logo um ano após os militares terem sequestrado a presidência da República no Brasil, houve a guerrilha de 3 passos. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar, pois você vai aprender agora. Guerrilha de 3 passos no Rio Grande do Sul. Foi uma tentativa de organizar uma resistência armada. Então, esse grupo entendeu o seguinte: olha, quer saber? Esses militares não vão sair tão cedo do poder não, viu? Então é preciso fazer algo. Então, houve essa articulação de militares também, né? Foi uma ação de guerrilha, patrocinada por ninguém mais, ninguém menos que Leonel de Moura Brizola, né? E comandada pelo coronel Jefferson Cardim. Inclusive, o Jefferson Cardim é um daqueles 5 militares que disseram não, que nós comentamos, né, no slide anterior, tá? E foi no interior do Rio Grande do Sul, tá certo? Foi no interior do Rio Grande do Sul. O Brizola, pessoal, só para esclarecer também, ele era um político naquela época, né? Era governador do Rio Grande do Sul, chegou a ser, mas também ele era cunhado do presidente João Goulart. Ele agiu de forma muito decisiva no sentido de articular uma reação ao golpe militar. Ele articulou, inclusive, a chamada Rede da Legalidade, que era um programa de rádio que conectava várias emissoras, né, de rádio, no sentido de garantir a permanência do presidente João Goulart, né, no poder no Brasil. Bom, meus queridos, a ação não recebeu o apoio esperado e foi facilmente dominada. Está aí as imagens da época. Olha a matéria. Guerrilha no Sul. 23 homens tentam levantar o país. Olha a matéria na manchete. O líder foi preso, né? O último dos guerrilheiros. Isso em 65. Olha, o governo militar comemorava, né? O governo militar comemorava dizendo que, não, isso aí está resolvido. Os caras foram derrotados, né? Ele não foi para frente. A iniciativa deles, a resistência ao governo da ditadura militar. Bom, não teve êxito, mas uma coisa fica clara. Está marcado também o início da resistência armada à ditadura militar no Brasil, não é? Porque muitas vezes, galera, a vitória, né, não se resume tão somente a uma conquista militar de imediato. Se movimentou, tornou público, deixou claro que tem pessoas que pensam o contrário, é uma forma de vitória, né? Por quê? Porque, com certeza, outros movimentos que vieram após a guerrilha de 3 passos, de uma forma ou de outra, deve ter se inspirado nesse movimento, né? E até, inclusive, para avaliar onde foi que eles erraram, né? Por que não tiveram êxito? Né? Por que foram presos? Eles foram presos, foram humilhados, foram constrangidos, entendeu? Nesse período, tá bom? Na sequência, os estudantes, né? Os estudantes vão para as ruas contra a ditadura militar. Entre 1966 e 1968, os estudantes, né, durante esse período aqui,
foram a ponta de lança das insatisfações da classe média, né, com a política econômica recessiva do governo Castelo Branco, realizando grandes protestos. Bom, vamos comentar esse primeiro parágrafo. Veja bem, ponta de lança. Ponta de lança é uma expressão que se utiliza, né, em relação àqueles que são os protagonistas, que vão à frente. Numa guerra, a ponta da lança é que vai na frente mesmo, né? Bom, mas, uma vez, destaco a classe média. A classe média que em 64 estava batendo palma para a ditadura, né, civil-militar, desculpa, agora em 66 e em 68, essa mesma classe média, ela está começando a abrir os olhinhos e a se manifestar claramente contra a ditadura civil-militar. E já começa no governo do general Castelo Branco, foi o primeiro presidente militar da ditadura, né, realizando grandes protestos. O ápice dessas manifestações, ou seja, o ponto alto, foi a passeata dos 100 mil, em junho de 1968. Inclusive, galera, esse ano de 68 foi um ano que foi bastante movimentado, não só no Brasil, como também no exterior, Estados Unidos, na Europa, né? Com muitas manifestações, sobretudo dos jovens, né? Dos jovens, em 68. É um período muito tenso, é um período de inquietações, né? E que os jovens vão se articular. Há quem diga, né? Tem até um livro, né? 68, o ano que nunca acabou, né? Que ainda tem até hoje ecos, desdobramentos desse clima. É um negócio interessante, aquela juventude empolgada, animada, com aquele sentimento que iam transformar o mundo, né? De forma revolucionária e corajosa, né? Lutando contra os militares. Não era para qualquer um não, viu, meu irmão? Não era para qualquer um não participar dessas manifestações públicas, porque as pessoas estavam sendo presas, estavam sendo torturadas, estavam sendo mortas. Alguns foram para o exílio, né? Chico Buarque de Holanda foi para a Itália, né? Gilberto Gil e Caetano foram para Londres, para evitar da prisão, evitar a tortura e a morte. Porque uma coisa é você arrumar suas malas hoje, né, para na próxima semana ir para Londres, conhecer, tirar foto lá, ao lado do Big Ben, por ali. E outra coisa é você dizer, ó, te arruma tuas malas, daqui 24 horas tu vai sair do Brasil, do país, não, tu vai ser morto. Aí é diferente, meu irmão. Você tem que sair às pressas, muitas vezes não conseguir nem se despedir dos seus familiares, né? As comunicações já vinham posterior. O Caetano Veloso relata isso. Olha, um dos caras lá dos militares que entraram dentro da aeronave disse, olha, vá-se embora e não volte mais nunca para o Brasil. Você não é bem-vindo aqui, não. Ah, rapaz, como é que pode? Fica até curioso em saber o que foi que a vida fez desse cara. Porque depois, né? Não sei se ainda é vivo, né? O Caetano fez esse comentário, acho que ele nem citou o nome. E eles nem diziam o nome deles também, não, que não podiam ser identificados, né? Os militares que eram torturadores e tal. Agora eu fico pensando, dia desse o Caetano estava completando 80 anos. Jovem, inteligente, de boa. Ele, Caetano, o Gil também, o colega que teve amigo, né? Que foram para Londres. Estão aí celebrando a vida, o país adora eles, né? São grandes artistas, talentosos. E aquela criatura que expulsou o Gil, né? Que expulsou o Caetano, que teve esse desprazer de entrar dentro da aeronave e dizer para eles não voltarem mais nunca no Brasil. O que terá sido feito dessa criatura, hein? Ficamos aqui com essa curiosidade. Não sei, vamos tocar em frente. Olha aí os jovens, gente. Olha, em 68 aconteceu uma tragédia. Um estudante chamado Edson Luiz, ele foi morto pela polícia militar nas manifestações. E o que era que eles estavam protestando? Não está colocado aqui no slide, eu vou comentar. Era um protesto em relação ao restaurante universitário da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era muito ruim as condições. O restaurante era escuro, as comidas de péssima qualidade. Tanto é que chamavam de calabouço. Ó, calabouço, só que o cartaz, calabouço, salubridade precária.
calabouço em abandono. O estudante é irreverente, são irreverentes, né? Os jovens são irreverentes. Calabouço é um lugar que se coloca, né, na Idade Média, se usava, as catacumbas, colocava ali os presos, muitos deles iam ser condenados, iam ser mortos, né? Locais escuros, muito insalubre. E assim, a moçada resolveu, digamos assim, apelidar o restaurante universitário de calabouço. Pois bem, numa manifestação dessa, o estudante Edson Luiz foi morto, né? Então, o Rio de Janeiro, sobretudo o Rio de Janeiro, e nas grandes capitais, a população começou a aderir às passeatas, né, e confronto com a polícia, porque aí aquela galera que apoiava, né, a implantação da regime militar, começando a abrir os olhinhos e entendendo que não era do jeito que eles estavam pensando. Olha bem que nessa fotografia, os estudantes estão segurando, estão expondo a camisa ensanguentada do Edson Luiz. Lógico, eu não coloquei no slide, mas na internet você pode ver até as fotografias do velório. É porque o corpo dele foi uma luta que a polícia quis tirar o corpo, né, levar na marra mesmo, e aí houve um confronto com os jovens. Você está vendo que nessas imagens eles estão tensos, né? O rosto deles estão muito preocupados, qualquer hora pode acontecer alguma coisa, né? Guerrilha urbana e rural, o governo militar endurece, né? Em 1967, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, estava enviando seus primeiros militantes para o Araguaia, no então sul do Pará, para preparar uma guerrilha rural. Olha, começou a haver reações armadas, né, contra a ditadura militar. É um movimento de guerrilha, tanto guerrilha urbana quanto guerrilha rural. Tá? Você viu que a primeira foi em 65, né, em Três Passos, lá no Rio Grande do Sul. Mas na sequência, se é de Três Passos, não é muito conhecido, é pouquíssimo conhecida, né? Já a guerrilha do Araguaia, ela tem mais visibilidade, ela durou mais tempo, né? E a repressão foi maior. Nessa época, começavam a ser praticados os primeiros assaltos a bancos e outras ações armadas, que tiveram seu auge entre 1969 e 1971. Na sua tela, o Marighella. Marighella, que era uma dessas lideranças, né, do Partido Comunista do Brasil, guerrilheiro, né, a capa da Veja, olha aí, procura esse Marighella, chefe comunista, crítico de futebol, olha as legendas, crítico de futebol em Copacabana, fã de catadores de feira, assaltante de bancos, guerrilheiro e grande apreciador de batida de limão. Então dá assim um perfil bem eclético aí. Na verdade, os militares viam ele como uma grande ameaça, né? Era o cara que desafiava os militares. Certa vez ele estava no cinema, o exército perseguindo ele, entrou, começou a atirar, ele reagiu, né? Acabou sendo ferido. Os militares não estavam nem aí de atingir a outra pessoa que estava lá no cinema, porque eles tinham muito poder, né, naquela época, tudo que eles faziam ninguém questionava. Tá? Então, assim, guerrilha urbana e rural. A resistência dos metalúrgicos. Há pouco nós falamos na resistência dos estudantes, né, resistência armada, e agora o movimento sindical. As greves operárias obtiveram algumas vitórias, mas também foram alvo de repressão implacável, né? O movimento operário volta, né, à cena em 78, no ABC paulista, aqueles municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema também, né? Aí na liderança, na época, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele, na época, metalúrgico, ele entra em cena, vamos dizer assim, na história do Brasil, não como depois muitos conhecem ele, como presidente da República, né? Mas ele começa a se inserir na história do nosso país como uma liderança. Olha esse estádio aí, lotado, né, de metalúrgicos, rapazes, vejo também algumas jovens, e ele conduzindo. O quê? Greve. Porque naquela época, pessoal, esses metalúrgicos trabalhavam em multinacionais, em empresas que as matrizes eram no exterior, né? E aí, o que é que acontece? Os militares, eles eram aliados dessas multinacionais. E aí, a inflação corroendo o salário deste povo, e eles reivindicando, lógico, você reivindicaria, eu também, reajuste salarial. Só que os patrões não davam reajuste e os militares acabavam comungando com tudo isso, tá? E acaba acontecendo a união
né, de adversários dos militares, que antes eram adversários entre si, como o Juscelino Kubitschek, o João Goulart e o Carlos Lacerda. É o que ficou conhecido como a Frente Ampla. Frente Ampla são os opositores à ditadura que estão se reunindo contra os militares. Que nós vamos dar sequência a esse estudo numa próxima aula. Tá legal, galera? Nós vamos encerrando por aqui nossa aula. Um forte abraço, né? Agradecer a presença de vocês e desejar tudo de bom.